Hein? Tendo constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para às 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 202/2013, Projeto de Lei 1430 de 2013, 12, Projeto de Lei 47 de 2013, Projeto de Lei 144 de 2013, Projeto de Lei 221 de 2013, Projeto de Lei 224 de 2013, Projeto de Lei 225 de 2013, Projeto de Lei 242 de 2013, Projeto de Lei 247 de 2013, Projeto de Lei 267 de 2013, Projeto de Lei 288 de 2013, Projeto de Lei 319 de 2013, Projeto de Lei 349 de 2013, Projeto de Lei 418 de 2013, Projeto de Lei 425 de 2013, Projeto de Lei 430 de 2013, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão extraordinária em 13 de novembro de 2013. Presidência do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente no exercício da presidência. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Dr. Eduardo Moura, Renato Cinco, Marcelo Piuí, Tereza Berg, César Maia, professor Washington, Jefferson Moura, Carlos Caiado, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, Zico, Paulo Messina, Tio Carlos, Dr. Carlos Eduardo, Carlos Bolsonaro, Dr. Jorge Manaia, Chiquinho Brazão, Tiago Carribeiro, Dr. Jairinho, Leonel Brizola Neto, Marcelo Queiroz, Marcelino de Almeida, Raimon, Laura Carneiro, Edson Ferraz, Vera Lins, Rosa Fernandes, Leila do Flamengo, Eliomar Coelho, Jorge Braz, Guaraná, Dr. João Ricardo, Jorginho do SOS, Dr. Gilberto, Eliseu Kessler, Eduardão, Alexandre Esquerdo e Rafael Luiz de Freitas, 39, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente no exercício da presidência. Ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Tio Carlos, a convite. Encerra-se a sessão às 17h10. Comunicação de liderança. Oi. Comunicação de liderança. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Para comunicação de liderança, vereador Tio Carlos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu me inscrevi para falar na ordinária, porém, caindo a sessão, faço a comunicação de liderança para falar sobre dois assuntos que considero de muita relevância. Primeiro que ontem nós conseguimos que o secretário de Desenvolvimento Social, Adilson Pires, fizesse a inauguração do 14º Conselho Tutelar de Inhaúma, dando posse aos novos conselheiros, e isso nos fez realmente muito feliz. Lembrando que o compromisso do secretário é que possamos ainda, este ano, inaugurar o conselho de mais dois conselhos, o de Guaratiba e o da Barra da Tijuca, do Recreio, que engloba a região das Vargens e Camorim. Então, isso para a gente é motivo de alegria, e aqui constatando que o secretário de Desenvolvimento Social cumpre a sua palavra. Isso para a gente é importante. Queria registrar, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença silenciosa que consegue, infelizmente, levar muitas vidas, apesar de todo o avanço da medicina. Então, temos aqui campanhas na nossa cidade, inclusive o Pão Sem Açúcar, o dia de hoje, tem-se uma campanha para sensibilizar e chamar a atenção de toda a sociedade
A diabetes, eu não sou médico, mas nós sabemos que nós temos 3 tipos e, principalmente em relação às crianças, nós temos muitas dificuldades em nosso município. Queria aqui aproveitar e dizer que, na audiência pública, onde se discutiu o orçamento, eu fiz uma cobrança ao subsecretário Daniel Sorrans para falar sobre requerimento de informação que eu fiz para a Secretaria de Saúde, que foi no dia 16 de abril, uma série de perguntas que até hoje, infelizmente, não sei o que houve, se perdeu na Secretaria de Saúde, ele disse que não havia recebido. E eu tenho certeza que a competência de Antônio Sá, tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Então, esse requerimento de informação do dia 16 de abril, até hoje eu não obtive as respostas necessárias. Então, eu quero imensamente aqui deixar registrado que, além do prazo regimental, já tínhamos aí, né, de 16 de abril, estamos terminando o ano, não sei por que esse requerimento de informação não foi respondido. E são perguntas muito simples, né, justamente porque recebemos em nosso gabinete pessoas reclamando que a prefeitura deixa de entregar os insumos, quer dizer, aquela situação onde a criança precisa ter constantemente aferida a sua glicose, ela não tem a fita que é fundamental para que aquela mãe possa estar atenta na questão do controle da diabetes ao seu filho. Então, aqui ficam as minhas considerações em relação a esse tema. Lembrando que aos adultos, todos nós sabemos, e aqueles que ainda não sabem, que alguns indícios, alguns sintomas, vejo aqui a casa, temos alguns médicos, nós podemos aqui observar que são sintomas, como não é o caso, muito comuns, né? E a gente precisa, quer dizer, urinar excessivamente, né? Sede excessiva, aumento do apetite, perda de peso, cansaço, vista embaçada, infecções frequentes, pode ser um sinal de que o senhor está correndo risco de vida. A diabetes é uma doença sem cura, porém, pode ser administrada, pode ser controlada, e isso é importante que todos façam. A campanha, porque nós precisamos observar, os senhores pais, que a criança cada vez mais está exposta pela má alimentação a um diagnóstico muito triste, que é jovens cada vez mais cedo. A diabetes costumavam dizer que era uma doença dos idosos, e na verdade nós estamos vendo aí que cada vez mais cedo as pessoas estão realmente, quando fazem o seu exame de sangue, certificando que estão com diabetes. Então, são dados importantes. A campanha de prevenção, ela se faz necessária do envolvimento de toda a sociedade. E hoje, por ser um dia onde, por exemplo, o Pão de Açúcar está sendo iluminado de azul, quer dizer, o pão sem açúcar, né? Hoje, esta campanha está nos veículos de comunicação, mas vamos chamar a atenção de todos os companheiros vereadores, de toda a sociedade. E o último tema, senhor presidente, é um tema que eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros vereadores. Há algum tempo atrás, no meu mandato anterior, nós fizemos aqui uma frente parlamentar justamente para levar a temática do desarmamento para a ordem do dia. E, infelizmente, eu estou aqui recebendo uma carta de um pai que acabou, amanhã será a missa de 7º dia, e esse pai perdeu o seu filho aos 14 anos, num acidente, posso dizer assim, primeiro num ato de irresponsabilidade de um adulto que tinha uma arma ilegal em sua casa e deixou ao alcance do seu filho. 3 jovens que se reuniam para estudar e, enfim, pegou-se essa arma, um desses jovens apontou para o peito do amigo, no intuito de brincar, e essa arma disparou e tirou a vida de uma criança, de um jovem de 14 anos. Hoje, foi o filho do Jorge, e ele manda essa carta, e eu vou ler aqui para que os companheiros possam ouvir. Mas poderia ser um dos nossos filhos. E nossas crianças estão aí. Esse acidente, entre aspas, foi um acidente, né? Aconteceu em Vargem Grande, às 5 horas da tarde,
na casa onde 3 crianças se reuniam para estudar. Então, ele está mandando essa carta aqui e vai ser entregue amanhã na missa de 7º dia. Meu nome é Jorge, me conhecem como Jorge Gringo. Eu sou o pai do Nayan. Sou um artesão que mora no Rio desde 1980, em Vargem Grande, desde o verão de 81. Toda a minha vida fui um reciclador, se é que essa palavra existe, e vou tentar reciclar a minha tristeza, a dor, a tragédia infinita, que é a morte do meu filho em uma tarefa do bem. Quando levantei o corpo do meu guri, no chão daquela sala, onde soube que ele estava morto, o sol das 17 horas brilhava, mas o céu escureceu para mim. A terra se abriu em um profundo abismo e perguntei, igual a muitos que perguntaram antes de mim, por que, meu Deus, comigo? O desespero e o pranto, o gemido que brota do fundo da minha alma, parece insuportável. Os acontecimentos foram chegando. O hospital, o IML, o velório, o enterro, os repórteres. Em meio disso tudo começou a brotar o amor de meus amigos, meus vizinhos do bairro, da cidade do Brasil. Amor este que só o povo brasileiro poderia dar. No meio desse vendaval, só tinha uma verdade em minha mente. Sem culpa, o conforto virá. E ele chegou através, repito, do amor de todas as raças que formam esse país. Sempre morre o filho de outro. Essa vez foi o meu. E amanhã? Não sei como se faz, mas sei que qualquer esforço que se faça e consiga salvar uma única vida, a morte de Nayan terá sentido. E esse será o meu objetivo. Sei que muitas pessoas vão se somar a esta tarefa, a favor da responsabilidade no manejo e contra a fabricação e comercialização de armas civis. Estou em paz como nunca estive antes. E o amor de Deus trouxe a mim, a minha família. Quero fazer chegar a todos, principalmente a outra vítima desta tragédia, o menino que estava junto com meu filho, no trágico instante. Com ele, quero compartilhar todo o amor e conforto que chegou a nós, pois ele foi um dos melhores amigos do meu filho. E por ele ter convivido tantas peladas, tantas risadas, tantas zoações, sempre rindo e brincando juntos. Se alguma coisa eu e minha família podemos fazer para aliviar o seu sofrimento, conte conosco. Vamos lembrar juntos do sorriso do Nayan, de seus gols, das trilhas de bicicleta, do colégio e, sobretudo, de que o Nayan sorriu na vida e foi, embora puro, anjo e amado como viveu. Agradeço a vida que por 14 anos me deixou abraçar Nayan. Todas as noites, beijar, abençoar e ser abençoado por ele. Sei que ele está junto conosco nesta hora. Peço a todos que leem esta carta a somar, pois é possível, e é possível fazer bem mais. Então eu queria dizer aos companheiros vereadores que eu irei reeditar a frente parlamentar para que possamos dizer, a questão do desarmamento passa por todos nós. O pai dessa criança que atirou no Nayan está preso, mas tarde demais. Perdemos mais uma vida. E quantas outras vidas? Então eu queria, senhora presidente, deixar aqui e pedir, não pelo Nayan de 14 anos que morreu, mas a todas as crianças que em acidentes como esse, onde se perdem vidas, pudéssemos aqui fazer um minuto de silêncio e pedir aos companheiros vereadores que se somem. O Viva Rio faz uma campanha de desarmamento e nós, vereadores, a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, também vai se somar, não junto ao pai e aos familiares do Nayan, mas a todos aqueles que tiveram vitimados, seus filhos e crianças e jovens,
por acidentes como esse. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio e agradecer a todos os companheiros que me ouviram. A presidência acolhe a questão de ordem do nobre vereador Tio Carlos. Passaremos a um minuto de silêncio. Com a palavra pela ordem, primeiro o vereador Renato Cinco, depois o nobre vereador Raimon. Boa tarde, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras que assistem essa sessão. Eu gostaria de ter feito um discurso na primeira parte do grande expediente, mas como não foi possível, eu fiz essa questão de ordem, na verdade, para registrar um fato que eu acho muito importante, que não pode passar em branco no dia de hoje, que hoje é um dia histórico para o povo brasileiro, um dia histórico para a nossa nação, por conta da cerimônia que aconteceu agora em Brasília, da chegada dos restos mortais do ex-presidente João Goulart à capital federal. Foi recebido numa cerimônia com honras militares como chefe de Estado, e isso não é uma questão menor. Hoje, o Estado brasileiro prestou a homenagem que era devida ao presidente João Goulart desde 1976, desde o seu falecimento. O presidente João Goulart, apesar das enormes diferenças de visão de mundo que eu tenho com a que o presidente João Goulart tinha, o presidente João Goulart era o presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, teve seu mandato interrompido por uma ditadura que se pretendia nacionalista, mas que, na verdade, era uma ditadura que estava interrompendo, até hoje, qualquer tipo de projeto nacionalista no Estado brasileiro. Hoje, o Estado reconheceu que o legítimo presidente da República era o presidente João Goulart, e esse é um fato histórico, e essa Câmara não pode trabalhar no dia de hoje sem que seja registrada essa importante homenagem e esse importante reconhecimento histórico do nosso Estado em relação à legalidade que foi interrompida pelo golpe militar. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente. Agradecendo a Vossa Excelência, nobre vereador Renato Cinco, constará da ata com merecimento que a causa faz necessário. Com reconhecimento da causa absolutamente necessária. Com a palavra para questão de ordem, o nobre vereador Raimon. Depois o nobre vereador Edson Zanata. Senhores vereadores e vereadoras, eu venho ao microfone, assim, com uma preocupação que já foi aqui ontem tentada pelo vereador Paulo Pinheiro, que é a questão do verão que se aproxima da nesses nossos tempos, e a discussão com a sala de aula. Nós temos uma lei aprovada nessa casa, que é da autoria do vereador Paulo Pinheiro, da qual sou coautor, juntamente com outros, mais um ou dois vereadores, se não me recordo agora, mas esse projeto, essa lei, que é a lei que fala da temperatura adequada na sala de aula, ela é uma lei de uma importância, e de tão importante que ela é, ela poderia ser até desnecessária, se houvesse sensibilidade do poder público para entender que não se tem condições de aprendizado para os estudantes e não se tem condições de trabalho para os trabalhadores da educação, uma sala de aula que às vezes tem ventilador quebrado, tem basculante das janelas emperrados,
e calor com sensação térmica às vezes de 50 graus nas salas de aula. Então a minha fala aqui aos vereadores, de modo particular aos vereadores que têm mais contato com o prefeito Eduardo Paes, com a Secretaria Municipal de Educação, eu também tenho tentado fazer o movimento, tentado acionar e sensibilizar para essa questão da climatização na sala de aula, para que a gente esteja atento a isso, para que nós, que somos representantes do povo carioca, para nós que trabalhamos no parlamento e que discutimos no parlamento as questões da educação e a importância de que a educação seja verdadeiramente de qualidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens, que a gente bata nessa tecla, que a gente diga ao prefeito Eduardo Paes que quando ele pede um parecer de inconstitucionalidade, isso é, quando ele alega inconstitucionalidade judicialmente, ele, na verdade, está, no meu entendimento, protelando algo que é inevitável que aconteça. Não se pode conceber que no Rio de Janeiro, as crianças da escola pública, elas estejam estudando sob uma temperatura ou uma sensação térmica, às vezes de 50 graus. Não há a mínima possibilidade de compreensão, de apreensão e de aprendizado nas salas de aula. Então, esse cuidado já foi falado aqui ontem, e eu rogo à Procuradoria desta Casa, que com certeza, provida de profissionais muito qualificados, que nós não abramos mão daquilo que é direito desta Casa. Esta Casa promulgou uma lei, essa lei tem que ter validade, tem que ter eficiência, tem que ter eficácia, e a Procuradoria desta Casa não pode, sob pena de nós darmos uma sinalização para a sociedade de que o Parlamento é subserviente ao Executivo, de que o Parlamento se dobra ao Executivo. Então, a tarefa da Procuradoria, sei da competência dos profissionais que lá atuam, da Procuradoria desta Casa, para garantir a eficiência, a eficácia e contrariar o pedido que o prefeito Eduardo Paes tem feito na Justiça, alegando inconstitucionalidade a uma lei que já vige há mais de um ano. Então, eram essas as minhas considerações, senhora presidenta, e a gente cuidar das nossas crianças, adolescentes e jovens, cuidar da educação é cuidar do nosso presente, é cuidar da nossa sociedade, cuidar da nossa cidade. Nobre vereador Raymond, a questão de ordem levantada por Vossa Excelência será respondida assim que a Procuradoria nos informe sobre o problema. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Edson Zanata, e depois Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Senhora presidenta, eu, muito embora inscrito na última quinta-feira, dia 8, infelizmente, pela quantidade de inscritos, não tive a oportunidade de aqui me manifestar, assim como também no transcorrer da semana, mas não poderia deixar de registrar o brilhante trabalho executado pelo Regimento de Polícia Montada Coronel Eni Coni dos Santos, o Regimento de Polícia Montada do Estado do Rio de Janeiro, que com a sociedade campograndense ampliou o centro de ecoterapia. Esse centro de ecoterapia que vai poder atender a 200 crianças semestralmente. Quer dizer, é um trabalho que a Polícia Militar, junto com segmentos médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, já realizam na sociedade de Campo Grande e que agora ampliou para todo o estado do Rio de Janeiro, não só na sede do Regimento Coronel Eni Coni em Campo Grande, como também está realizando esse trabalho móvel por vários segmentos do nosso estado. É um trabalho que já vem sendo exercido há anos por comandos anteriores, mas que agora o Coronel Anderson Maciel amplia esse centro com a disponibilidade de atender a toda a população. Então não poderia deixar de consignar esse registro desse brilhante trabalho feito pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que infelizmente até mesmo nessa casa foi objeto de muitas críticas no transcorrer desses meses, mas que agora a gente vê aí o papel efetivo de uma polícia que trabalha com a sociedade em busca
da solidariedade e de uma conscientização ao bem comum. Muito obrigado, senhora presidenta. Agradecendo a Vossa Excelência pela informação, tenho certeza que esse trabalho desenvolvido pela polícia será de grande valia para o Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, para a questão de ordem, o nobre vereador Eduardo Moura e, logo após, o nobre vereador Jefferson Moura. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, técnicos, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu tenho aqui em mãos uma reportagem do jornal O Dia, sinal de alerta para dengue em 81 bairros do município. Eu não devia nem estranhar isso, mesmo porque isso não é privilégio aqui do município do Rio de Janeiro. Isso aqui é privilégio, infelizmente, ou se me permitir o neologismo, um desprivilégio de todo o Brasil. Em 1901, 1902, eu creio, Oswaldo Cruz queimou os colchões na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos um exército de pessoas fazendo esse trabalho, e agora, depois de tanto tempo, a gente vê o sinal de alerta para dengue em 81 bairros do nosso município. Eu acho que isso só retrata o fato de não haver uma preocupação efetiva com a saúde. Eu acho que isso aí vem de longa data. Nós tivemos a primeira tentativa de mudança em 1923, com a Lei Eloy Chaves, que buscava dar alguma assistência ligada à saúde para os nossos munícipes. Depois, continuou sempre do mesmo jeito. Em 1933, nós tivemos o Ministério da Saúde e Educação, sem resolver nada. Em 1953, nós tivemos o Ministério da Saúde desvinculado do Ministério da Educação, sem ter nada de concreto, sendo única e exclusivamente um órgão deliberativo, sem força nenhuma para resolver os problemas. E a história foi mostrando que a primeira forma efetiva de preocupação com a saúde foi em 1986, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando estava se buscando a reforma sanitária. Isso em 1986. A Constituição deu uma esperança para nós, que depois com a Lei 88 de 1990, a Lei 8142, que também não levou a nada, a 8080, e a gente sempre tendo uma esperança com essas diversas leis e com a evolução histórica, e mesmo assim isso, nada ficou resolvido, e a gente vê hoje sinal de alerta para dengue em 81 bairros do município. Não tem condição. Nós vimos que em boa parte, diz aqui a reportagem, da Zona Norte e Oeste, há mais focos do mosquito que o considerado seguro. Eu acho que quando acaba o momento que a dengue está em alta, é a hora de nós buscarmos não permitir que tenhamos outro surto de dengue. E isso não acontece ano após ano. A gente vê o mosquito da dengue nos bairros do Rio, e eu disse no início e reitero, no nosso país, isso acontecendo. Então, eu acho que era bom que nós ficássemos atentos. O sinal de alerta para as zonas norte e oeste do Rio, 81 bairros estão com os índices de infestação pelo mosquito acima do nível considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1%, ou seja, 10 imóveis a cada 1000 com larvas do inseto. E aí, o pior, senhora presidente, é que a dengue mata. O pior é que a gente não se dá conta, e principalmente quem tem contato com as pessoas e por estarem ligadas à saúde, como no meu caso, por ser médico, a gente sabe que a dengue mata, e os casos aparecem
todos os anos e a gente vê que não ocorrem mudanças efetivas para que esse status quo seja modificado. Queria encerrar mais uma vez dizendo que para conseguir um atendimento em radioterapia, leva 3 meses. Eu falei aqui, não citei o nome por questões éticas, a senhora JP entrou com um mandato na Defensoria Pública para conseguir ser atendida e ainda não foi atendida, embora o juiz tenha batido o martelo para que o hospital pagasse R$1.000 de multa para que ela seja atendida. Eu acho que isso, guardando as devidas proporções e usando uma imagem metafórica, é igual fuzilar as pessoas. Estão fuzilando pessoas que terão, no mínimo, a sua qualidade de vida prejudicada em função de nós não termos um atendimento que salva vidas, que melhora a possibilidade dessas pessoas ficarem isentas de sequelas, melhora a possibilidade dessas pessoas não terem metástase. Eu acho que, mais uma vez, eu estou usando aqui a minha voz e pedindo o apoio dos companheiros para que isso seja feito. Nós encaminhamos a nossa luta para a Rádio Globo e o programa o programa da manhã fez uma reportagem interessante com essa senhora mesmo que eu relatei aqui, mas ela não é a única, e ela teve essa oportunidade de chegar à Defensoria Pública. Então é bom que as pessoas, os telespectadores, saibam e orientem a quem está precisando para que utilize a Defensoria Pública. Eu acho um absurdo, mas é a única forma que a pessoa tem de ter o seu tratamento. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência, eu pediria que os nobres senhores vereadores que estão presentes pudessem digitar agora mesmo o nome do vereador Eduardo Moura, que está presente, acabou de falar, mas ainda não se registrou sua presença no painel. Eu pediria aos vereadores, por favor, que registrassem a presença no painel para que nós possamos caminhar no sentido de votar. E aproveitando as palavras do nobre vereador Eduardo Moura, gostaria de lembrar e ressaltar a importância do edital de convocação do nobre presidente, publicado na data de ontem, do nobre presidente Luiz Carlos Ramos, que diz: edital de convocação. Presidente em exercício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais, em atendimento ao contido no ofício 31/2013, convoca os senhores vereadores, professor Washington, Átila Nunes e Jefferson Moura, membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, e senhores vereadores, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia e Paulo Pinheiro, membros da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, e convida os demais vereadores desta Casa para participarem da audiência pública conjunta para apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2013, de acordo com o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2013, terça-feira, às 10 horas, no plenário dessa Casa. Gabinete da Presidência, dia 12 de novembro, assina o nobre presidente Luiz Carlos Ramos. Com a palavra, para a questão de ordem, o nobre vereador Jefferson Moura. Obrigado, senhora presidenta. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de registrar aqui, mais do que como uma questão de ordem, como uma questão de referência política, né? Amanhã nós estaremos comemorando no calendário nacional brasileiro, no dia 15 de novembro, a proclamação da República Brasileira, um processo importante na nossa história que considero ainda inconcluso, que considero ainda em construção. O Brasil, em 15 de novembro de 1889, formalizava a Constituição
da nossa República, 100 anos depois da Revolução Francesa, que sinalizava com bases nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, uma referência de mundo, de construção de sociedade, nós brasileiros, num processo que apartou o povo, apartou a participação direta, proclamamos a nossa República. Por isso, considero uma data importante, mas ainda inconclusa, ainda em construção. Nós demos um passo importante em 1988, com a Constituinte Cidadã, introduzindo mecanismos democráticos de participação importantes, os conselhos, a eleição direta, um conjunto de regulamentações no exercício institucional, na definição de políticas no nosso país. Mas eles precisam ser aprimorados. Eles, por si só, não respondem mais à realidade brasileira. Hoje, mais do que nunca, às vésperas de mais um 15 de novembro, senhora presidente, eu entendo ser fundamental nós democratizarmos a democracia brasileira. É muito importante abrirmos um debate que envolva a sociedade brasileira, discutindo o papel dos plebiscitos, o necessário reordenamento da função dos conselhos, resgatando o caráter deliberativo dos conselhos, resgatando os plebiscitos para que a população possa decidir sobre os rumos das políticas públicas no país, introduzir o debate da revogabilidade de mandato. Um parlamentar, um representante eleito, que desconsidere as referências políticas ou as causas pelas quais foram eleitos, deve, no meu entendimento, poder ter o seu mandato questionado. Aquele que elegeu pode discutir a sua saída do parlamento, o financiamento de campanha, é preciso mudar esse regramento. Todos sabemos que está aí, iniciou-se o julgamento, quer dizer, o julgamento não, ontem se anunciou a primeira decisão em relação ao mensalão. Enfim, discutir o financiamento de campanha, discutir essa realidade que é tão cruel hoje no espaço da política, no espaço da política pública brasileira. Nesse sentido, quero registrar aqui não só a importância do 15 de novembro, mas também a plenária nacional dos movimentos sociais, que acontecerá dia 16, no sábado, em Brasília, onde será dado início à campanha pelo plebiscito popular, por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político brasileiro. Aqueles que quiserem maiores informações, é só acessar o site da Consulta Popular e se incorporarem nessa ação de cidadania, nessa ação política de disputa, de construção de consciência crítica, fundamental para pensarmos e repensarmos o nosso Brasil. Por fim, não menos importante, senhora presidente, eu já encaminhei para as secretarias competentes, mas queria registrar aqui a denúncia recebida do nosso gabinete e vou, para abreviar, fazer a leitura da mensagem, da denúncia que me foi encaminhada. Bom dia. Gostaria de pedir ajuda para denunciar mais um descaso com os alunos de escola pública do Rio. Na Escola Municipal Jornalista Sandro Moreira, as crianças ficaram reclamando do mau cheiro na água por 1 semana e meia e nenhuma providência foi tomada, até que nessa terça-feira o cheiro ficou insuportável. Então a direção resolveu investigar e descobriu que um vazamento de esgoto estava contaminando a cisterna da escola. Ou seja, os alunos estavam bebendo água com esgoto há quase 2 semanas. O maior absurdo é que as aulas foram suspensas sem que nada fosse dito aos alunos e responsáveis. A orientação da CRE é que nada seja dito aos mesmos. Sem contar que os funcionários são obrigados a cumprir horário sem as menores condições de permanência na unidade educacional. Nem água para beber, nem podendo lavar as mãos após usar o banheiro. Já fiz a denúncia no 1746 e nada foi feito. Como é possível esconder das crianças que podem estar contaminadas, doentes e não saberão a causa da doença? Veja, o nosso procedimento foi solicitar informações à Secretaria Municipal de Educação e, evidentemente, solicitar que as medidas cabíveis, confirmado essa denúncia, sejam tomadas. Desde já agradeço, senhora presidente,
vamos debatendo, espero que possamos dar início às votações nessa sessão. Agradeço, Vossa Excelência. Aproveito para lembrar que hoje é o dia de combate à diabetes no Brasil. Combate com a palavra pela ordem, o nobre presidente Luiz Carlos Ramos. Só para esclarecer aqui, presidente, que havia um acordo entre os vereadores e a bancada de cada partido de quando o presidente estivesse licenciado, a gente poderia fazer os projetos dos vereadores em extraordinário. 26 vereadores tiveram a oportunidade de votar na sessão anterior em primeira. Ontem seria o que ficou faltando. E hoje deveríamos estar votando em segunda. Mas por motivo de ontem não ter quórum para votar, que tinha aí o projeto do Renato Cinco que não deu número, a gente está pedindo aos colegas para descerem, para fazer essa votação. Há aqui um acordo que a gente tratou, eu e a Vera e o Renato, dele até pediu o adiamento por uma sessão, e a gente trabalhar para dar quórum na outra, porque a parte política de cada um de nós, quem é apoio ao governo, quem é oposição ao governo, isso é nos projetos do governo. Agora, o projeto dos próprios colegas aqui deve ser considerado como um projeto importante, que precisa ser apreciado, ser votado. E aí eu acho que o projeto também é um projeto que atende parte da sociedade, é um projeto que complementa um elemento que possa ficar negativo nas empresas ou na própria conjuntura de colegas de trabalho, em receber esse grupo que são recuperados dentro da sociedade. É o que mais nós fazemos. A Câmara já vem fazendo isso. A Câmara tem tirado algumas pessoas da rua e dado essa oportunidade aqui como funcionário na parte de limpeza. Então, eu agradeço essa oportunidade, que a compreensão de cada vereador que esteja no seu gabinete venha aqui fazer a sua votação para que a pauta possa transcorrer tranquilamente, a gente cumprir aquilo que tratou. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Tenho absoluta consciência, nós já temos na casa mais de 26 seus vereadores, portanto, tenho certeza que seus vereadores acorrerão ao plenário para que seja possível a votação dos projetos dos colegas, independente da questão de mérito, sobre a qual todos podem opinar, mas não havendo mais nenhum inscrito para a questão de ordem, vamos continuar a sessão. Passando à ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 14 de novembro de 2013. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto necessário apenas escola de maneira simples. Projeto de lei 2002, de 2013, de autoria do nobre vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre orientação sexual, gênero e vida pessoal do candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins, e da outras providências. Pareceres das comissões de Justiça e Redação. Pela Constitucionalidade. Relator vereador Jorge Braz. Administração e assuntos ligados ao servidor público. Favorável. Relatório oral do vereador Eduardão. Defesa dos direitos humanos, favorável. Parecer oral do vereador Carlos Bolsonaro. Finanças, orçamento, fiscalização financeira, parecer oral, favorável do vereador Átila Nunes. Em discussão a matéria, não havendo quem queira... perdão, já está em votação. Para encaminhar a matéria, o novo vereador Renato Cinco. Senhora presidente, eu solicito adiamento por uma sessão da matéria. Nobre vereador solicitou o adiamento da matéria. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, quórum é simples. Projeto de Lei 1430/2012, de autoria da nova vereadora Vera Lins, que autoriza o Poder Executivo a parcelar em até 12 vezes as multas aplicadas aos veículos automotores no âmbito do município do Rio de Janeiro. Parecer conjunto das comissões de Saúde, Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor, Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, Transporte, Trânsito, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, pela constitucionalidade e no mérito favorável pelo relator Jorge Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam... Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação a matéria, o substitutivo de número 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei 1485/2012, de autoria da nova vereadora Tereza Berg, que estabelece a elaboração de placas indicativas das personalidades que emprestam seus nomes aos prédios públicos municipais. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto do novo vereador César Maia e vereador Carlos Caiado, que trata da divulgação dos preços pagos por medicamentos e serviços por parte das organizações sociais da Secretaria Municipal de Saúde. Pela ordem, novo vereador Guaraná. Solicito o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Em votação, o pedido de adiamento da discussão do projeto de lei 47 dos novos vereadores César Maia e Carlos Caiado por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. João Ricardo e Dr. Eliseu Kessler. Que proíbe a utilização de veículos de tração animal na ilha de Paquetá. Pareceres das comissões de Justiça e Redação pela Constitucionalidade. Relator vereador Jorge Braz. Administração e assuntos ligados ao servidor público favorável. Relator vereador Eduardão. Assuntos urbanos, para proceder o parecer, o novo vereador... Novo vereador Guaraná. Posso ler sem a palavra? Parecer favorável, sob o ponto de vista da Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer é favorável sob o ponto de vista da Comissão de Assuntos Urbanos. A Comissão de Direitos dos Animais, para parecer, o novo vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Trânsito e Transporte, para conceder parecer, o nobre vereador... Marcelo Queiroz. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, para proceder parecer, nobre vereador Jefferson Moura. Me sinto honrado, senhora presidente, por essa oportunidade, diante da referida matéria, do parecer favorável. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão a matéria. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Não, é que Vossa Excelência está presidindo a sessão, não pode fazer a discussão da matéria. Então, fará em segunda. Eu queria deixar registrado isso. Obrigado. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir em votação. Seus vereadores que aprovam, permanecem como se encontra aprovado. Registre o voto contrário da vereadora Laura Carneiro. Eu posso. MS, estou impedida. Estou impedida, não posso nem registrar meu voto. Estou lascado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 221 de 2003, de autoria do novo vereador Jimmy Pereira, que dispõe sobre os obstáculos fixos ou não colocados nas calçadas para coibir o estacionamento ilegal nos jogadores do município do Rio de Janeiro e de outras providências. Os pareceres pendentes das comissões. Administração e assuntos ligados ao servidor público, novo vereador Eduardão. Vossa Excelência, posso proceder ao parecer do projeto do novo vereador Jimmy Pereira. Parecer favorável, senhor presidente. Vai ser favorável na Comissão de Assuntos de Administração e Assuntos ligados ao servidor. Novo vereador Guaraná, Vossa Excelência pode proceder ao parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Sobre a mesma matéria. Parecer favorável.
Pela Comissão de Transporte e Trânsito, convido o nobre vereador Marcelo Queiroz para que proceda o parecer. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido a nobre vereadora Leila do Flamengo para que proceda o parecer. Pela comissão, parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 224, de autoria do nobre vereador Jefferson Moura, que institui o Rio Polo Ciclístico e de outras providências. Os pareceres são favoráveis. Senhores vereadores, em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de lei em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 225/2003, de autoria do nobre vereador Marcelo Queiroz, que declara patrimônio cultural e material do povo carioca as quadrilhas juninas. Parecer das comissões, pendente a Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para proceder o parecer, o nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura, pendente parecer. Para proceder o parecer, o nobre vereador Raimon. Nobre vereador Carlos Bolsonaro. Favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Em discussão ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 242/2003, de autoria do nobre vereador Tio Carlos, que dispõe sobre a veiculação de link de acesso para a área contendo fotos de crianças e adolescentes aparecidos nos sítios eletrônicos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Câmara Municipal do Rio de Janeiro e órgãos de administração direta, indireta e fundacional. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para proceder o parecer, o nobre vereador Eduardão. Parecer favorável, senhor presidente. Pendente parecer da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Para proceder o parecer, o nobre vereador Eduardo Moura. Nobre vereador Carlos Bolsonaro. Favorável. Pendente parecer a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Nobre vereador Márcio Garcia. Nobre vereador Zico, para proceder o parecer. Perdão, vereador Márcio Garcia. Favorável. Tendo em vista os pareceres favoráveis, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como se encontram aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 247, autoria da nobre vereadora Leila do Flamengo, que inclui na lei 5.242 de 2011, Associação Parkinson Carioca, APC, como de utilidade pública. Parecer pela Comissão de Justiça e Redação pela Constitucionalidade. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como se encontram aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 267 de 2003, de autoria do nobre vereador Eduardão, que dispõe sobre a colocação de aviso em estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes, sob pagamento com cartão de crédito e ou débito, quando o sistema estiver inoperante. Pareceres das comissões, pela constitucionalidade, vereador Jorge Braz. Pela Comissão de Assuntos de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, para proceder ao parecer, o nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhora presidente. Pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, eu convoco o nobre vereador Zico. Parecer favorável, senhor presidente. Peço à nobre vereadora, pedindo desculpas à nobre vereadora Vera Lins, peço Vossa Excelência possa, o nobre vereador Zico deu parecer pela Comissão de Abastecimento, refazendo a fala, o nobre vereador Zico deu parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura e convida a nobre vereadora Vera Lins que possa proceder ao parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. Parecer favorável, senhora presidente. Agradecendo a Vossa Excelência, convido o nobre vereador Washington para proceder ao parecer da Comissão pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão matéria, havendo quem queira discutir em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão. Pela ordem.
É a ordem mais rápida da história Pela da ordem, o Câmara. nobre vereador Carlos Caiado. Só para, direcionado até o Antônio Sá, informar a Secretaria de Obras os agradecimentos que na semana passada fiz a indagação sobre a agilidade de resposta ao Tribunal de Contas sobre as obras de infraestrutura do bairro Maravilha de Santa Cruz, Guaratiba. E foram respondidas sexta-feira passada e essa Câmara aprovou o financiamento de 500 milhões de reais. Então, parabenizar a Secretaria de Obras pela agilidade em respeito a essa casa. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei de autoria do nobre vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nos estacionamentos comerciais, pendentes de parecer das comissões de administração e assuntos ligados ao servidor. Convido o nobre vereador Eduardão para que possa proceder ao parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Convido o nobre vereador de abastecimento, o nobre vereador Zico, para que possa proceder ao parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Parecer favorável, senhor presidente. Convido o nobre vereador Paulo. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder ao parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Parecer favorável, senhora presidente. Convido a nova vereadora Vera Lins para proceder ao parecer pela Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Parecer favorável. Convido o nobre vereador professor Walsh a proceder ao parecer pelas comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. Com parecer favorável, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, pela ordem, o nobre vereador... Ou para encaminhar, o nobre vereador Tio Carlos. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhar a matéria, o nobre vereador Tio Carlos. Senhora presidente, gostaria de pedir o adiamento por uma sessão e fazer uma observação. Esses projetos que nós estamos adiando hoje voltarão na terça-feira numa extraordinária. E os que nós estamos aprovando, o acordo é que possamos votar em segunda discussão também nessa mesma extraordinária na terça-feira. Gostaria então de pedir o adiamento por uma sessão. Em discussão, em votação, o requerimento do nobre vereador Tio Carlos de adiamento da matéria para uma sessão. Os seus vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 319, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a implantação obrigatória de semáforos funcionando da base de energia solar na cidade do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade. Convido o nobre vereador Eduardão para proceder ao parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador... Parecer favorável, senhor presidente. Convido o nobre vereador Marcelo Queiroz para proceder a parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Parecer favorável. Convido o nobre vereador... A nova vereadora Tereza Berger para proceder a parecer pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Favorável. Convido o nobre vereador Carlos Caiado para proceder a parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Favorável, senhora presidente. Convido o nobre vereador Washington para proceder a parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer favorável. Parecer favorável das comissões. Em discussão matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como se encontram aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 379 de 2013, que torna obrigatório os vereadores, de autoria dos vereadores Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que tornam obrigatórias as unidades de saúde pública e privadas do município do Rio de Janeiro disponibilizar aos familiares de boletim médico diário acerca do estado de saúde e das condições de tratamento do paciente internado que estiver sob seus cuidados. Com parecer favorável. Em discussão matéria, seus vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Em discussão matéria, não havendo quem queira discuti-la, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 418/2013, de autoria do nobre vereador Paulo Pinheiro, que inclui na lei 5.242/2011 a creche. E aí como é que fica? Como de utilidade pública. Parecer da Comissão de Justiça pendente, eu convido o nobre vereador Marcelo Queiroz para proceder ao parecer. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como se encontra aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 425/2013,
autoria do nobre vereador Átila Nunes, que declara de patrimônio cultural do povo carioca os ogães, perdão. Ave. Os ogães. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 430 de 2003, de autoria do nosso vereador Carlos Bolsonaro, Dr. Manaia, Dr. Carlos Eduardo, que veda a contratação ou atuação em função típica no âmbito do município do Rio de Janeiro de profissionais médicos, de profissional médico com diploma de graduação expedido pelas universidades estrangeiras que não tenha sido revalidado. Pendente parecer da Comissão de Administração, Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o nobre vereador Eduardão para proceder ao parecer. De matéria tão importante. Parecer favorável, senhor presidente. Tendo em vista o parecer favorável, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la em votação. Seus vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 40 de 2003, de autoria do nobre vereador Edson Zanata, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao padre Sebastião Gonçalves da Silveira. Com parecer favorável. Em discussão, matéria, não havendo quem queira discuti-la em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Tendo em vista a esgotada a pauta que justifica esta sessão, a presidente encerra a sessão convocando para a próxima terça-feira, às 14 horas, sessão extraordinária. Ordinária, perdão. Está encerrada a sessão. Bom 15 de novembro para todos.